Lucas capítulo 2. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele, José. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz. E ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do seu rebanho. E o anjo do Senhor apareceu diante deles. E a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: Não demais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado em uma manjedoura. E vendo-o, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviram, os pastores, ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Amém? Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui, pelo dia. Obrigado agora também por esse texto, pela escritura e pela chance de meditarmos, né? Que o Senhor abra o nosso coração e que o Senhor estabeleça em nós as suas verdades, a verdade da palavra, que nada mais é que a revelação da tua vontade. E que ao sair daqui, nós possamos aplicá-las na nossa vida e ter, Senhor, a chance de sair melhor do que entramos. E a oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nasceu, né? Esse é um termo que todo pai e toda mãe gestante fica aflito para contar, né? Para dizer. Nasceu. Roberto e a Rosana estão passando por isso agora, né? Essa expectativa do dia que vão ligar, mandar mensagem, o Roberto lá no hospital, aflito do lado de cá, e dizendo, já faz 40 minutos que entrou, meu Deus do céu. E aí, né? A Nil trabalhou em um hospital em Curitiba, maternidade, Santa Brígida, e a Nil trabalhou 2 anos fazendo foto e vídeo de nascimento de bebê, numa empresa que fazia DVD. Lembra do DVD? Você lembra? A Nil filmava e fotografava partos, né, nascimento de criança. E eu me lembro que uma vez eu acompanhei um primo meu, porque a filha dele, minha prima segunda, foi ganhar o bebê, a Rebeca, lá nesse hospital, e a Nil estava lá filmando e gravando. A que trabalhava com a Nil também era minha prima, a Monique. E aí, quando entraram, e aí eu pude entrar junto para olhar, era uma salinha e um vidro, né, assim, pequeno. E aí o meu primo avô, do lado de cá, a avó, e o irmão dele, seria tio avô da criança, que já faleceu, meu primo Sidney, todos do lado de cá, aflitos. E quando o Jefferson, né, o pai da Rebeca, apareceu com ela no colo, assim, todo mundo no vidro, sabe? Aquela coisa assim, porque veio a notícia, né? Nasceu. Então, todo mundo fica nessa expectativa a partir do momento que sai o primeiro exame ou
que desconfia, né, da gravidez. Agora vamos aguardar isso acontecer, a gente poder gritar. Então, nasceu é o grito e a primeira informação dada pelo pai, via de regra é o pai, quando o pai é ausente, é uma avó, é uma tia, alguém vai lá pegar o bebê no colo e mostrar para alguém, né, da família. Mas via de regra é o pai. Esse é o grito que o pai dá para aqueles que estão aflitos do lado de cá do vidro, esperando, né? Estão lá em uma sala, esperando por notícias do bebê e da mãe. E todos esperam essa palavra, nasceu. Mas com Jesus isso não ocorreu. Com Jesus não teve isso. Com Jesus isso não aconteceu. Não havia ninguém esperando. Não havia família, não havia espectadores. Aliás, creio eu que quando ouviram o grito, até acharam que poderia ser um filho de uma ovelha, um filhote de uma ovelha. Está num estado, não vai ser um ser humano. Deve ter demorado para perceber quem estava próximo. Que não tinha ninguém aguardando. Não tinha quarto para o parto, quem dirá uma sala de espera. Um vidro de acrílico ou um vidro para se olhar do outro lado. Não tinha nada. Até os animais do estado foram pegos de surpresa. Né? Se é que é possível pegar um animal de surpresa, mas nem eles imaginavam. Então não tinha convidados aflitos e também não tinha equipe médica. Não tinha nenhuma parteira. Não tinha nada. Jesus nasce numa manjedoura. Ou, em português bem aberto, num coxo. Num coxo. Lugar onde coloca-se comida para bicho, para animal. Geralmente fica ou no meio de um pasto, ou dentro de um barracão chamado estábulo. Uma manjedoura, um coxo. O texto grego para essa palavra significa literalmente lugar onde se alimentam os animais. Então foi ali que Jesus nasceu. Maria aproveitou o coxo para fazer de berço, para que Jesus, o menino Jesus, ficasse. E é assim que Jesus nasce, nessas condições. Esse é o lugar escolhido pelo Pai Eterno para que nascesse o Salvador. Foi assim que ele decidiu que fosse. Mas, por mais que os evangelistas não registrem nenhum brado de José gritando, nasceu para alguém, houve um anúncio. E a gente acabou de ler. Ele não foi dado por uma parteira criticando o fato de Jesus ter nascido naquelas condições. Né? Não foi uma mulher dizendo, meu Deus, como que vocês fazem isso? Tira esse menino daqui, vamos arrumar uma casa, vamos arrumar algum lugar limpo. Não foi. Não foi de alguém que ouviu o choro de uma criança e correu pedindo socorro pelas ruas, né, pelo lugar, para tirar aquele coitado que nasceu num estábulo, que nasceu no meio de animais. Não foi. Não foi assim que aconteceu o anúncio. Diz o texto que o anúncio acontece um pouco distante dali, um pouco mais longe. E os escolhidos para receber essa boa nova, né, foram alguns desconhecidos pastores de ovelhas. Desconhecidos, ninguém importante, trabalhadores que não tinham horário para começar e não tinham horário para terminar o seu trabalho, porque cuidavam de ovelhas ao ar livre. Estavam aqui ao ar livre, então tinham que vigiar os seus animais das feras, né, dos predadores. E veja, irmãos, cuidar de ovelhas nunca foi uma ocupação bem vista pelos religiosos na Terra Santa. Nunca foi. Cuidar de ovelha em Israel nunca foi uma ocupação bem vista. Na realidade, os pastores de ovelhas, eles viviam à margem da sociedade de Israel. Eles viviam à margem. E é interessante você perceber que Deus tem muito a nos dizer por meio de pastores. Né? Foi a ocupação, por exemplo, de Moisés, o grande legislador, que cuidava das ovelhas do sogro, que nem era dele. Foi a ocupação de Davi, o grande rei de Israel, enquanto adolescente, que cuidava das ovelhas do pai. Então Deus parece que tem um quê? E se você
olhar e lembrar do texto do primeiro livro de Samuel, quando Samuel vai chamar Davi, vai lá ungir Davi, na leitura você percebe que a profissão, a ocupação não era uma coisa interessante, porque quando Jessé apresenta os filhos, imaginando, né, que Deus só poderia escolher aqueles lá, que eram adultos, grandes, fortes, homens já formados, e o próprio Samuel pensou o mesmo, Deus diz, não, não é nenhum desses aí que eu escolhi, não. E aí fala, tem mais um, aí o que Jessé fala? O próprio pai. Tem um, mas não liga para ele, não. Ele está lá no pasto. Está fedendo excremento de bicho, está todo sujo, cuidando das ovelhas. Ele, não vai ser ele. Não vai ser esse sujeito que você está procurando. Então, percebe como é uma ocupação que no texto lá já dá a entender que é uma ocupação meio deixada de lado, né? Então, Israel tinha esse preconceito com essa profissão. Por isso, os pastores viviam à margem da sociedade. E por quê? A gente pergunta por quê. Parece uma profissão como qualquer outra. Mas a gente precisa lembrar o que regia a administração de Israel. Era a religião, né? Então, era tudo pautado e filtrado pela religião. Então, eles eram marginalizados por quê? Porque o seu trabalho não apenas obrigava-os a viver longe do templo, porque eles estavam o tempo todo longe com os animais, levando esses animais sempre para lugares verdes, procurando sempre o melhor lugar, a melhor água. Então, estavam sempre longe do templo. Então, como não conseguiam ir ao templo frequentemente, eram esquecidos, deixados de lado. Mas tinha um outro detalhe. Eles eram impuros aos olhos das pessoas o tempo inteiro. O tempo inteiro eles eram cerimonialmente impuros, no sentido de que o tempo inteiro eles estavam sujos e não podiam participar das cerimônias do templo porque eles não conseguiam praticar as meticulosas lavagens e purificação do templo, né? Porque estavam o tempo inteiro sujo, o tempo todo sujo. Como que a gente consegue explicar? Você pega alguém que trabalha na construção civil, né? Todos os dias ele está lá com cimento, cal, massa, areia, água, pedra, tudo que precisa na construção. Ele chega em casa e toma um banho, tranquilo, né? Toma um banho, fica ali. Mas você vai olhar as mãos, estão sempre escuras, calejadas, né? Está sempre machucado, porque ele não tem tempo de se curar e não tem tempo de algumas dessas sujeiras que ficam impregnadas ir embora, porque no outro dia o que ele vai fazer? Ele vai voltar para aquele trabalho e fazer tudo de novo. Então parece que é uma coisa que já fica como uma marca desse trabalhador. É a mão sempre áspera, é a mão sempre escura, é a mão sempre com uma sujeira. E esse era o pastor de ovelha. Então ele não conseguia estar nas cerimônias porque ele não conseguia nem participar, porque era meticuloso o negócio. Então eles eram marginalizados. William Barclay, um comentarista do Novo Testamento, diz assim, de resumo, eles eram desprezados pelos bons ortodoxos dos seus dias. Virtualmente não podiam cumprir todos os detalhes de leis cerimoniais. Não podiam observar todas as meticulosas lavagens de mão, as normas e as regulamentações. O cuidado do rebanho exigia tudo deles. E o resultado disso era serem considerados inferiores pelos outros, principalmente pelos religiosos ortodoxos. Então, o pastor de ovelha não era alguém lembrado, não era alguém visto, não era alguém para ser importante nesses dias. E aí, claro, que diante dessa informação, eu tenho certeza que você já fez uma pergunta na sua cabeça. Né? Por que que eles foram os avisados? Por que que o anjo foi buscar esses homens lá no meio do pasto, de madrugada? Por quê? Por que então a notícia foi dada a eles? Por que que não foi dada a um escriba ou a um sacerdote do templo? Por que que o anjo não apareceu diante de um sacerdote, de um escriba, para avisar que o Salvador tinha nascido? Porque religião é no templo, não é no pasto. É assim que se pensa. Por quê? A resposta talvez seja simples demais. Qual escriba ia acreditar em um Messias que nasceu no estábulo?
Que sacerdote iria se curvar e se ajoelhar diante de um menino que nasceu no meio dos animais, em uma manjedoura, em um coxo? Nunca, mas nunca queriam fazer isso. De jeito nenhum. Por isso que eles não precisam saber, porque não creem, porque não iriam acreditar. Então, quem os anjos procuram? Exatamente aqueles que viviam à margem da religião. Pessoas simples, que exerciam um ofício que, na mesma medida em que era indispensável, era desprezível em Israel. Porque um pastor era indispensável para aquele lugar. Tinha que ter. Porque uma das economias dele vinha dos animais. E ovelhas eram animais que praticamente todo mundo tinha pelo menos uma, eu acho. Que vinha tudo, a lã, tudo vinha dessa ovelha. Então era indispensável. Na mesma medida que era desprezível. Eu não quero aqui diminuir a profissão de ninguém, mas só para a gente entender. Tá? Entender como a gente é preconceituoso também. Mas quem trabalha na coleta de lixo é indispensável. Já pensou não ter ninguém para recolher o teu lixo diariamente? Ou 3 vezes na semana fora da temporada? Tem que ter. Mas eu duvido que você, num dia da sua vida, pelo menos, olhou para aquele caminhão, para aquelas pessoas e disse assim, poxa, quem se presta a esse serviço? Quem se presta a fazer um negócio desse? O dia inteiro. Percebe? Assim eram os pastores. Indispensáveis, mas desprezíveis aos olhos da religião. Entende? Então, gente, é sugestivo pensar que abençoados foram esses pastores, porque depois de tanto cuidar de ovelhas, e provavelmente as verem indo para o sacrifício do templo esse que eles nem podiam chegar perto, eles cuidavam das ovelhas que iam servir de sacrifício para um templo que eles não podiam se aproximar. Ou seja, cuidavam do culto dos outros ainda, do sacrifício dos outros, e não podiam participar de nada disso, ou muito pouco disso. É muito sugestivo pensar que eles foram os primeiros a ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles foram os primeiros a ver o sacrifício que vale o sacrifício de todos. Os anjos disseram, é para eles que nós vamos comprar. Que se tem alguém que entende disso, são essas pessoas. Se tem alguém que vai, ou que pelo menos vai entender, são. E aí eu digo para você, você é um pastor de ovelha, mesmo mulher, vamos dizer lá, você está lá cuidando de ovelha, na madrugada, fazendo seu trabalho, com a fogueira acesa, um olho aqui, um olho atrás, morrendo de sono, né, dando a varada naquela que quer ir para longe, trazendo para perto, ver se não vem um leão, uma cobra, qualquer coisa, um lobo para atacar. Você está ali e de repente vem uma luz e brilha, e resplandece. O que você grita? ET! É uma nave espacial! Imagine um susto! Mas é para eles. É para eles. É sugestivo pensar que eles foram os primeiros a ver, a receber a notícia do nascimento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no meio de uma escura noite comum de trabalho, mais uma noite comum, escura, eles são envoltos em uma luz. E essa luz clareou não só o lugar, o pasto, o ambiente deles, mas essa luz clareia todo o Antigo Testamento. Uma luz que ilumina todo o Antigo Testamento naquela noite. Ilumina tudo o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento que há tempos ansiava por aquele momento, tanto quanto Maria ansiava pelo dia do nascimento de Jesus. Tinha Maria na expectativa, José na expectativa e todos os profetas do Antigo Testamento na expectativa. Nós vemos o texto de Isaías no início, né? O texto de Isaías está roendo unha, esperando o anúncio e o cumprimento. Um filho nos nasceu, nos foi dado o Salvador.
E aquela luz que ilumina aquele lugar simples, com pessoas simples, marginalizadas, ilumina tudo. Ilumina tudo. Joga luz em cada texto, em cada palavra, em cada escritura. Ilumina todas as coisas quando clareia aquele lugar. E do meio da luz aparece um anjo e diz o quê? Não tenham medo. Não tenham medo. Porque dá medo. Você só vê trevas e de repente tudo clareia. Isso se aplica à nossa vida. O dia que você encontrou com Jesus, a primeira reação, com certeza, foi um pouco de medo. Porque você não enxergava nada. E as trevas eram tranquilas para ti. E para mim também. O dia que iluminou, você disse: o quê? Tem isso aqui? Eu nunca vi. Né? Não dá medo dar esse primeiro passo no caminho do Evangelho? Por isso que Jesus tinha uma frase que ele gostava, né? Quando alguém perguntava, será? Ele dizia: vem ver. Ele dizia o tempo todo: vem ver. Vem ver. Um ponto de luz é o suficiente para chamar a nossa atenção. Mas Jesus não é um ponto de luz. Jesus é uma luminária enorme, é o próprio sol nascendo na nossa vida de treva. É o próprio sol iluminando os nossos passos e nos convidando a caminhar na luz. Não tenham medo, porque eu trago para vocês boa nova de grande alegria. Alguém sabe passar para o grego boa nova? Tirando o Filipe? Irmão Carlos, eu sei que sabe também. Não sabe? Traduzir para o grego. Boa nova. Fazer o inverso. Não traduzir do grego para o português, mas do português para o grego. Boa nova é evangelho. A palavra evangelion é boa nova. É isso que eles dizem. Trago o evangelho de grande alegria. Trago boas novas. Boas notícias. Você assiste o jornal, está lá, né? Notícias. E você sempre anseia por uma boa notícia. Nós faz tempo que não vemos, não é? Está acompanhando o jornal aí, está até desistindo, que nunca vem. Nunca. Nem do meu time, imagina. Às vezes eu vou para o esporte para ver se eu tenho um alívio, mas nem lá. Nem lá. Silviano se racha. Escolher o time bom para torcer. Mas nem lá tem boa notícia. Os anjos vêm e dizem, mas eu tenho uma. Eu trago para vocês boas novas. O Evangelho. Eu tenho uma grande notícia. Eu tenho uma boa notícia para vocês. E essa notícia é para todo o povo. Não é só para vocês, é para todo mundo. Até o escriba, até o sacerdote ignorante que ignora vocês, vai ser também alcançado. Porque é indistinto. É para todo o povo. E veja que o anúncio dos anjos, ou do anjo, é precedido pelo propósito. Primeiro ele anuncia, para depois explicar. Ele diz, olha, não temam porque trago para vocês boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Aí depois ele explica. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nasceu o Messias. Hoje ele nasceu. Essa é a grande notícia. Essa é a notícia que nunca fica desatualizada, sempre é atual, porque a cada um que se converte e lê isso pela primeira vez, já atualizou a notícia, nasceu, porque é aqui que ele descobre, né? É uma notícia que nunca perde o efeito dela. Nasceu o Salvador. Sempre é uma nova notícia. E sempre é uma boa notícia. Nunca é uma notícia ruim. O Cristo nasceu, o Messias, o Salvador. O anjo diz, é para vocês de primeira mão. Em primeira mão, há pessoas marginalizadas, jogadas nas esquinas de lado, que ninguém olha, que ninguém enxerga, que ninguém quer ver, que na mesma medida que são indispensáveis, são desprezíveis. Faça o teu trabalho e não nos incomode. Faça o que você tem que fazer e não me peça nada. É assim que vivem, é assim que vivíamos à margem.
à margem de tudo, porque éramos párias quando vivíamos no pecado. É assim que o mundo faz com pecadores. É assim que o mundo tritura pecadores. Utiliza, utiliza, utiliza e joga fora como um copo de plástico. É assim que funciona, mas é para esses que a notícia chega. Eu tenho uma grande notícia para vocês. No meio de tantas notícias ruins, de um acúmulo de más notícias, nasceu o Salvador. Eu trago a notícia que muda todas as coisas. Ele nasceu. E depois do anúncio e de algumas instruções de onde encontrar o Messias, o texto vai dizer que junta-se a esse anjo um exército de anjos. Eu não sei vocês, mas eu teria desmaiado no B do Boa Nova. Eles iam ter que tratar para o meu rosto e dizer, rapaz, acorde que nós não terminamos ainda. Eu já teria desmaiado ali. É uma montoeira de anjos, é um exército. E o que é mais interessante é que eles não vêm para a guerra. Não é o exército de Deus vindo arrasar a humanidade, conforme os catastróficos imaginam. Esses dias, dois sujeitos num debate discutindo se nós vamos chorar, se vai ter tristeza no céu. E eu digo, o que eu quero é estar lá. Ah, você vai chorar? Não sei, vai depender de quando chegar lá. Eu não sou muito emotivo, mas pode ser que eu chore. Não sei. Aí isso vira discussão. Debate teológico. Não, e o nível, né? Debate teológico, você percebe que o nível cresce quando o óculos fica aqui. Diferente do outro, eu falei, meu Deus do céu. Que perca de tempo, gente. Que perca de tempo. Está aqui, ó. Nasceu o Salvador. Nós temos a promessa de uma ressurreição. Os anjos não vêm aqui para matar, os anjos não vêm para brigar. Os anjos vêm e começam a cantar. Eles não vêm para a guerra, eles se juntam ao anjo do anúncio e viram um coral. Um coral. E a letra da música está aqui. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Amém. Essa é a letra da música. A Deus toda a glória no mais alto onde Ele está. E entre os homens na terra, paz. Paz àqueles a quem Ele ama. E olha o que os anjos cantam. Eles não dizem glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens que amam Ele. Porque não tem amor a Deus se Deus não amar primeiro. É paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Percebe que é tudo de cima para baixo? A glória fica lá, é dele. Paz e amor, Ele derrama. É de cima para baixo. Os anjos no cântico já mostram o propósito da encarnação de Cristo. Paz e amor. Não como nos anos 70, em Woodstock. É a verdadeira paz e o verdadeiro amor. Não é paz e amor conforme Hibes pensa, que é uma paz e amor iludida numa escravidão de vício e de droga. É paz e amor de fato. É a paz como uma âncora que te mantém firme quando a tempestade sacode você de um lado para o outro. Você está ancorado numa coisa que você não consegue explicar. E as pessoas à tua volta estão todas aflitas, correndo, gritando e olham para você e você está ali, firme. Porque é a âncora. Não é uma paz circunstancial. Não é uma paz que depende da pacificação de lá para cá. É um estado de paz. E não é meditação zen. Não. É vida ativa. É vida em Cristo. É trabalho. É correria. E é paz em Cristo. E um amor que não é frescura. Não é um amor que quer ver todo mundo nu e correndo. Amor livre. Não é essa frescura. É decisão de amar. É amor no sentido grave da palavra amor. Amor que quando ama, morre pelo objeto da sua devoção. É amor de gente grande. É amor de gente adulta. É amor de gente cascuda. É amor de fato. É amor em verdade. E é verdade em amor.
Amor em verdade, porque é o amor de Deus. E verdade em amor, porque você nunca vai negar a verdade a ninguém, mas sempre dirá ela em amor. Nunca para expulsar, nunca para afastar, nunca para destruir. A verdade não será nos seus lábios uma arma secreta, guardada para o momento certo para destruir alguém. A verdade será na sua boca um amor, um laço para amarrar e trazer para perto. Mesmo quando você chega para alguém e diz duramente, arrependa-se, é em amor. É para ver se sai dali alguma coisa, para ver se nasce dali alguma coisa. É isso que ele vem propor. A glória nas alturas não divide com ninguém, porque só ele está nas alturas. Glória a Deus nas maiores alturas e a paz na terra entre os homens a quem ele ama. Tudo vertical e tudo de cima para baixo. É tudo doado. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. Não depende de vocês. Depende de mim. Por isso eu dou a quem eu quero. Eu não vou no templo. Eu não procuro escriba. Eu não procuro sacerdote que se acha dono da vida dos outros. Eu vou para aqueles desprezados. É para eles. É para esses que são indispensáveis e desprezíveis na mesma medida. É para esses que o anúncio é feito. E os anjos gritam isso dos céus. O anúncio é feito para essas pessoas simples e rejeitadas. E esse anúncio de paz estabelece paz entre eles e Deus. Estabelece a paz entre eles e Deus. Por isso, esse anúncio de paz e essa declaração de amor a partir de Cristo é muito significativo. Porque, enfim, eles poderiam se sentir em paz com Deus, mesmo estando afastados da religião dos homens. A paz proposta aqui, gente, primeiro é a paz com Deus. Você não precisa mais ter medo de Deus, não. Você não precisa mais ter medo dele, porque ele estabeleceu a paz do Filho. Esse é o anúncio do Evangelho. O Deus que tem todo o direito de irar-se contra você e será absolutamente justo se te aniquilar agora e te fulminar porque você merece, decidiu declarar paz. Hã? Lembra do samba antigo? Bandeira branca, meu amor. Esse é Deus. Você diz, Deus, mas o senhor nunca fez guerra comigo. Se for o contrário, mas eu declaro paz entre nós. Mesmo sendo da parte ofendida, é ele que quer ter paz com o ofensor. E aí, às vezes, a gente fica pensando em perdoar pessoas, né? Porque as pessoas que ofenderam, não vou perdoar, você não vem pedir. É igualzinho Deus, né? Idêntico a Deus, que esperou a gente lá pedir desculpa. Não, é paz na terra vinda de mim. Pronto. Eu acabo com essa bagunça. Paz. Paz com Deus. Você não precisa mais ter medo. Ontem eu e a Lu conversávamos sobre um documentário que falava da vida de Lutero. Lutero era um homem arrasado por Deus o tempo inteiro, a ponto de flagelar-se quando era um monge agostiniano, porque ele lia as escrituras e era ensinado que Deus era um carrasco, que Deus era muito justo e que ninguém alcança, como é verdade. Mas ele não entendia a graça, então ele sofria até o dia que leu Romanos. Até o dia que ouviu crianças cantando o que estava escrito em Romanos. E quando leu Romanos, aquele homem sentiu-se absolutamente reconciliado com Deus. Porque esse é o anúncio do Evangelho. Paz, a graça, vinda da parte do ofendido, daquele que tem o poder de te destruir. Gente, ninguém aqui é doido de provocar alguém perigoso, é? Você é doido de fazer isso? Por exemplo, o Filipão está no trânsito e te fecha. E você percebe o tamanho dele. Você tem coragem de descer do carro e sair gritando com ele? Vem aqui, rapaz, que eu vou resolver isso. Não, a gente é bobo. A gente olha e diz, não, deixa quieto. Eu só buzinar, faço uma cara feia e vou embora. A gente não provoca a gente mais perigosa. Por que a gente provoca Deus? Por que a gente vive querendo guerra com Deus? Veja que só pela lógica é para a gente abandonar a ideia. Não provoca Deus, não. Não é uma coisa boa. Mas mesmo sendo ele provocado, ele vem e promove paz. Diz assim, rapaz, eu podia te trucidar. Como posso? Mas o anjo diz, nasceu o Salvador. Ele rebaixou-se ao seu nível e tornou-se humano. Só para poder dizer com palavras humanas, eu te perdoo.
Não porque você pediu perdão primeiro, mas porque eu quero. Percebe isso? Nasceu. Essa é a intenção do Natal. Dê presente, dê. Você não vai para o inferno porque deu presente. Dê sim. Ah, vou comprar umas lâmpadas, pastor. Vou comprar uma árvore. Coloca. Deus não vai te mandar para o inferno porque você colocou uma árvore. Ele não vai dizer, poxa, enviou o filho e tal e colocou uma árvore. Ah, não, agora acabou tudo, né? Árvore não, né? Gente, para com isso. Mas faça tudo isso sem perder de vista que isso é um simbolismo comercial, um momento para criança, um momento para confraternização de família e de amigos. Mas nunca deixe de lembrar o que significa paz entre os homens e amor a quem ele ama. O nascimento do Cristo, o nascimento de Jesus, rebaixando-se ao nível nosso. Primeiro são reconciliados com Deus e a ira de Deus é afastada. Paulo resume isso lá na carta aos Coríntios, né? Porque Deus estava em Cristo se reconciliando com o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. O resumo do Evangelho numa síntese. Deus estava em Cristo se reconciliando conosco. A parte ofendida, buscando reconciliação com o ofensor. Então, paz entre os homens. Paz com Deus primeiro. E depois, paz entre os homens. Porque a partir do momento que você tem paz com Deus, você passa a considerar paz com o inimigo. Você não vive mais em um conceito bélico e de guerra o tempo inteiro, querendo ter razão o tempo todo. É paz com os outros também. É em paz sofrer o prejuízo e o dano e deixar que a coisa vá embora. É em paz dizer, tá bom, você quer assim? Então fica desse jeito. Tá bom. Aí vem alguém no teu vídeo e diz assim, mas o quanto você está perdendo? Você diz sim. Estou perdendo, mas vai. Fica. Já disse isso aqui algumas vezes, irmãos. Sempre vai haver um momento da nossa vida em que a gente vai ter que tomar uma decisão. Entre ter razão e ter paz. Raras vezes você vai poder ter os dois. Razão e paz. A maioria das vezes você tem que decidir. Quero ter razão. Então eu vou brigar. Até o final. Mas tem momento que você diz, quer saber? Eu quero ter paz. Então deixa a razão pro outro. Por mais que ele esteja errado. E que eu vá sofrer o dano. Tá? Silviano passou por isso aí com pedreira, Maria. Construção. Até que chegou um momento que você falou, quer saber? Tem mais barba branca aqui do que tinha antes. Que? Eu quero é paz. Hã? Não encontrou ainda, porque tá chateado, mas já deu o primeiro passo. Paz, paz. Tem hora que é isso que a gente quer, gente. E tem hora que você vai ter que negociar. Dá razão pro outro. Deixa o outro passar por certo. Sofre o prejuízo se tiver. Confia em Deus. E anda. Caminha. Paz na terra entre os homens. Entre os homens e Deus, entre os homens e os homens. E amor a quem ele ama, a quem ele quer bem. Amor para quem ele quer bem. Percebe isso, o nascimento de Jesus? É isso que significa o Cristo que nasceu em condições inferiores à sua, sendo Deus. Teve alguém aqui que nasceu numa manjedoura? Quando a Nil trabalhava lá, teve uma criança que nasceu dentro de um carro, na porta do hospital, quando o carro parou na porta, porque não deu tempo. Não foi por relaxo. E a Nil fez a foto dentro do carro. Correu com a câmera lá e bateu. Você ainda tem essa foto? Tem, né? Bateu a foto da criança, claro, respeitando tudo, lembre-se, né? Não tem nada exposto lá. A Nil bateu a foto da criança que nasceu na porta porque não deu tempo de entrar. Pastor Juliano de Águas de Lindóia também, a segunda filha dele. Ele estava fazendo uma viagem, nasceu no meio da viagem, na BR, num acostamento, e ele fez o parto. Então, raras vezes acontece em condições, mas a maioria não acontece. A maioria num quarto bom, né? Com toda hora a gente indo lá, ver como é que tá. Com um monte de gente lá de fora aflita para ter notícia. Com a criança que já nasce com banho de luz. Vai para um lugar para ter banho de luz. É quase um spa, né? Quando nasce, a casa toda, um banhinho, banho de luz. Jesus não teve nada disso, gente. E sendo Deus. Tudo isso para propor para nós o quê? Paz e vida simples.
amor e vida simples em Deus. Não é porque é simples que é simplista. Não é porque é simples que a nossa vida não é cheia, eivada de poder de Deus no dia a dia. Como eu sempre digo, as coisas simples da vida estão cheias da graça e do poder do Senhor. Lavar uma louça, varrer uma casa, amar os filhos, o casal se amar. Poder de Deus, trabalhar para um patrão, exercer sua profissão, se preparar para uma profissão, estudar. Tudo glória para Deus. Tudo glória para o Senhor. E até descansar. Tirar um dia para colocar uma cadeira na areia da praia e dizer, vou ficar aqui sentado sem fazer nada. Glórias a Deus pelo descanso daquele dia. Tudo isso é em Cristo. Para encerrar, gente, tem um ditado antigo, um ditado popular antigo, que é dito assim: quem pariu Mateus que balance? Já ouviu esse ditado? Quem pariu Mateus que balance? Né? É um ditado bem antigo. Na verdade, esse está errado, né? Esse ditado popular, porque ele foi mudado. Ele não é assim. Nunca teve um Mateus na história. Né? Na verdade é essa. O ditado real é esse: quem pariu os maus teus que balance. Então, quem deu a luz aos maus teus, que balance. Quem pariu os maus teus, que balance. E o que isso quer dizer? Quem criou um problema, que assume e resolva. Não é? Quem criou o problema, que assuma o problema e que resolva o problema. Quem pariu teus maus, que balance. Esse é o que o ditado quer dizer. Quando eu era adolescente, jovem lá em Curitiba, nós usávamos uma outra parecida, né? A gente criou uma, não nós que criamos, você já deve ter ouvido. Toma que o filho é teu. A gente dizia isso. Toma que o filho é teu. Para dizer isso, ó, assume aí, meu querido. Eu não tenho nada a ver. Você deu a luz a essa criança, é sua. Cria, sei lá, faz o que você quiser. Toma que o filho é teu. Mas em se tratando dessa boa nova, se tratando do Evangelho, dessa notícia do nascimento do Redentor, do Filho de Deus, nada mais justo de que o anúncio correto seja: alegre-se que o filho é seu. Alegre-se, o filho é seu. Você tem motivo de alegria. Foi nos dado o Salvador. Um menino nos nasceu. Aí você diz, como nos nasceu? Não é meu parente, eu não estava participando, que a soma... Não, esse a gente faz questão de dizer, eu quero. Eu quero participar dessa alegria. Eu quero fazer parte dessa família. Eu quero olhar para esse texto da manjedoura e fazer de conta que eu estava lá aflito, esperando ele nascer, mesmo sem saber quem ele era. Eu quero fazer de conta que eu sabia que era Jesus que ia nascer, que eu estava ali ansioso como as profecias do Antigo Testamento, por mais que a gente não estava. A gente estava fazendo o que queria, vivendo do jeito que queria, até o dia que a nossa treva foi iluminada e que o Evangelho disse, nasceu. Trago boas notícias. Ele encarnou-se, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E nós o consideramos aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Nasceu para morrer por nós. O Eterno encarnou-se. O ilimitado decidiu em amor limitar-se a tudo que nos limita, a viver preso a essa humanidade caída, ruim, doente. O Criador decidiu tornar-se criatura. Se isso não mexe com você, eu não sei o que mexe. Que não seja o presente de Natal mais do que essa notícia. E não importa se o presente de Natal for um carro. Tem que ser bem menos do que a notícia do menino na manjedoura. Infinitamente menos. E esse presente já foi dado. Alegre-se, que o filho é seu. Coloque-se de pé, por gentileza.